Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e essa é mais uma videoaula da playlist sobre figuras geométricas. Nessa aula eu vou falar sobre o losango. O que nós vamos falar sobre ele é lados e ângulos, diagonais, perímetro, área da superfície e também vamos responder essa linda pergunta aqui, ó. Todo losango é um paralelogramo? E aqui está desenhado o nosso losango e lá ele bem felizinho, beleza? Vamos para a aula. Pessoal, para começar então o estudo sobre o losango, vamos começar pelos lados e ângulos. Dá uma olhada ali, ó. Quando que uma figura que possui quatro lados, ou seja, um quadrilátero, é considerado um losango? Primeira coisa que você tem que observar, ó, os lados opostos são paralelos entre si. Lados opostos, paralelos entre si. Mais do que isso, os quatro lados têm que ter exatamente a mesma medida, ou seja, um losango tem os lados opostos paralelos e os quatro lados congruentes. É quase que um quadrado, só não é um quadrado porque não precisa garantir que os ângulos sejam de 90 graus, beleza? Então depois nós vamos escrever ali. Outra coisa importante sobre o losango são os ângulos, ó. Esse ângulo aqui embaixo, se ele medir alfa unidades, então o ângulo oposto lá em cima também mede alfa. Se aqui mede beta, deixa eu fazer de outra cor, para ficar bem separadinho. Se aqui mede beta, vou fazer com 3 risquinhos. Então, do outro lado também mede beta. Beleza? Vamos escrever, então, essas propriedades do losango. Vamos lá. No nosso item 1, o que nós sabemos? Os lados opostos são paralelos. Lados opostos paralelos. Vamos terminar aqui. Lelos, vírgula. Todos os lados congruentes. Todos os lados congruentes. Então você vai entender que essa palavra todos os lados congruentes quer dizer que todos os lados têm a mesma medida, como se fosse um quadrado. Depois, então nós já fizemos sobre os lados. Lados opostos são paralelos, todos os lados são congruentes. Sobre os ângulos opostos, os ângulos, fazer assim, opostos são congruentes. Beleza, então acredito que sobre lados e ângulos eu já falei tudo. Vamos para o próximo tema. O próximo tema são as diagonais. Veja, pessoal, que o losango ele tem duas diagonais. Eu vou fazer essa diagonal maior aqui, ó, de azul, tá? Essa diagonal maior, vou fazer ela de azul. Perfeito? Agora, gente, eu gostaria de dar um nome para essa diagonal maior. Esse nome aqui, ó, eu vou tirar daqui uma setinha e a diagonal maior, nós vamos chamar ela de D maiúsculo, tá? Diagonal maior, D maiúsculo. Essa minha seta ficou muito feia. Deve ter piorado, beleza? Diagonal maior é maiúscula. Vamos fazer a outra de vermelho. Vou fazer com essa linha vermelho não, vai ficar ruim. Verde. Verde, 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 verde. Essa aqui, está vendo que é uma diagonal pequena. Então, essa nós vamos chamar, ó, de diagonal menor. D minúsculo. Deixa eu ver se a câmera filmou. Filmou. D minúsculo. Então, ó, sobre as diagonais,
o nosso losango tem duas diagonais. Tem a diagonal maior e tem a diagonal menor. Importante sobre as diagonais é o seguinte, ó, elas se cortam no ponto médio também. Então eu posso chamar esse ponto aqui de M. Essa parte de baixo da diagonal é equivalente à parte de cima. Assim como essa diagonal menor, metade para cá, é equivalente à metade para lá. Então as diagonais se encontram no ponto médio e fazem ângulo de 90 graus entre si. Ou seja, as diagonais são perpendiculares. Vamos escrever aqui, segunda observação, em um losango. Diagonais perpendiculares, ou seja, elas se encontram fazendo ângulo de 90 graus. Diagonais perpendiculares e se encontram no ponto médio. Perfeito? Outra coisa, veja que a diagonal, ela divide aqui, ó, o ângulo em duas partes iguais, tá? Então, escreve aí, a diagonal divide os ângulos em duas partes iguais, ou seja, a diagonal, ela está sobre a bissetriz do ângulo, a diagonal divide o ângulo em duas partes iguais, é bissetriz, tudo bem? Esse eu não vou escrever aqui, você anota no seu caderno aí, tranquilo. Vamos para o próximo. Então, nós já falamos das diagonais, tá. O perímetro, pessoal, eu vou parar de escrever aqui agora, nesse caso, tá? O perímetro nada mais é que a soma de todos os lados. Então, você pode escrever lá no teu caderno, perímetro, soma de todos os lados. Eu não vou colocar a fórmula, eu só vou escrever a regra. Perímetro é a soma de todos os lados. Maravilha, maravilha. Então, perímetro já foi. Vamos falar agora sobre a área da superfície. Você quer calcular a área de um losango. Como é que você vai fazer isso? É muito fácil, ó. Item 4. Memoriza aí, ó que moleza. A área do querido losango, ó o desenho aqui, ó o desenho. A área do losango nada mais é do que o produto da diagonal maior. Então, você vai multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir tudo por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor e divide por 2. Com essa conta simplesinha aqui, você consegue descobrir a área. Se você não tiver a diagonal maior ou não tiver a diagonal menor, aí você vai muitas vezes aplicar Pitágoras, porque aqui formam um triângulo retângulo, ó. Está vendo? São um monte de triângulo retângulo. Ou você aplica Pitágoras ou você aplica trigonometria para achar o tamanho dessas diagonais. Vamos deixar essa fórmula aqui, ó, destacada. A área para calcular, a fórmula para calcular a área de um losango. Diagonal maior vezes diagonal menor desliguei lá o celular. Área, a fórmula para calcular a área de um losango. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Perfeito, pessoal. Quase tudo pronto, estudado sobre o losango. Fica faltando para a gente agora responder essa pergunta aqui, ó. Todo losango é paralelogramo? Deixa eu fazer um quadradinho aqui. Veja que paralelogramo é toda a figura que tem os seus lados opostos paralelos. Se eu fizer essa figura aqui, ó, deixa eu ver aqui.
Essa figura ela vai ser considerada um paralelogramo, apesar que meu desenho ficou feio, porque os lados opostos são paralelos. Para ser paralelogramo, lados opostos paralelos em uma figura de 4 lados. Essa figura tem 4 lados e os lados opostos são paralelos. Se os lados opostos são paralelos, então sim, isso aqui é um paralelogramo. Beleza? Com isso, pessoal, nós praticamente fechamos o estudo dos paralelogramos. Talvez a gente não tenha percebido, mas o quadrado é um paralelogramo, o retângulo também é um paralelogramo e o losango também é um paralelogramo. Então o que nós estudamos foram os quadriláteros que se encaixam na descrição de paralelogramo. Quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. Agora nós vamos sair dos paralelogramos, vamos continuar nos quadriláteros, figuras de 4 lados. Nós vamos para o trapézio, mas o trapézio não é um paralelogramo, assim como o quadrado é, o losango é e o retângulo também é. Beleza, pessoal? Finalizamos então essa aula teórica aqui, tudo sobre o losango. E só lembrando a vocês o seguinte, que depois que eu passar toda a teoria, então eu vou vir com vídeos resolvendo exercícios. Perfeito? Agora eu gostaria então de pedir para você, se você estiver gostando, você se inscrever no canal, ativar o sininho para continuar recebendo esses vídeos, compartilhar com um amigo que você acha que vai precisar também. E se quiser fazer uma crítica, um comentário, um elogio, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!